Hoje sobre a Bíblia do que os do passado por causa dos novos achados arqueológicos, novas descobertas de línguas antigas, paralelas, povos ali. Tem muito mais coisa que eu sei hoje do que Martinho Lutero, sem nenhum fanismo. É porque eu tenho mais conhecimento do Oriente Médio mais hoje acesso, do que mais acesso, coisas que foram corrigidas. Falei do exemplo da tradução lá, né? Deus criou os animais segundo a sua espécie. Hoje a gente sabe que não é daquele jeito. Em que pesa essa evolução dos saberes, pleonasticamente falando, da evolução, existe um pacote mínimo do qual eu não posso abrir mão se eu quero me considerar um cientista evolucionista. Como eu falei, não dá para falar que tudo aconteceu em 6.000 anos. Você entendeu o ponto? Esse paralelo que eu quero trazer para esclarecer o meu ponto de vista da Bíblia, da minha dificuldade com isso. Entendi. Essa necessidade de adequar a Bíblia ao mundo científico cabe corretamente para o Pirula, porque ele foi muito honesto, ele está sendo coerente com o método dele. Vamos falar em linguagem científica. Eu posso discordar de você, mas eu tenho que dar nota 10 pelas suas conclusões se elas foram coerentes com o método. Quando eu oriento tese doutoral, eu noto que no Brasil a grande dificuldade dos alunos, não sei na sua área, é método. Sim. Eles não sabem o que é método. Mesmo na área... Primeiro, qual é o seu método? Confundem método com metodologia. Estou falando de humanas. Qual que é o seu método? E você tem que ser coerente com o método. Você pode chegar a uma conclusão diametralmente oposta à minha como orientador, mas eu vou te dar um 10 na tese, porque você foi coerente com o seu método. Você está entendendo? Coerência interna. Exatamente, coerência interna. Então, nesse aspecto, qual que é a coerência interna da Bíblia? Paulo não se limitou a falar que a ressurreição, se não aconteceu, é vã a nossa fé. Ele foi mais longe. Ele foi mais longe, tem algo além disso. Cristo morreu, morte vicária, para redimir os nossos pecados. A única chance que você tem de entrar no céu que você acredita, esse foi o BO com o negócio do ateu, mas eu estou explicando outro conceito agora, é se você aceitar a morte de Jesus na cruz do Calvário por você e saber que Jesus não foi um Tiradentes morrendo, martírio. Jesus não foi um mártir como Tiradentes. Jesus foi alguém que morreu por toda a humanidade. Para eu poder hoje ter a esperança do céu, foi graças à cruz do Calvário. E por que ele teve que morrer pela humanidade? Por causa do pecado que entrou no mundo. Paulo fala, porque por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Por isso a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Agora vamos pegar de trás para frente. Se não houve Adão e Eva, se tudo é uma metáfora, não houve pecado original. A morte não é uma consequência de nenhum fruto proibido que foi comido. A morte é apenas algo que faz parte do pacote. A morte faz parte da natureza, como a sobrancelha faz parte da sua testa, como o cabelo. A morte está aqui. A morte é apenas um fenômeno, está aí. A morte é tão natural, se você discordar de mim, pode falar, viu? A morte é nesse esquema evolutivo, ela é tão natural como o nascer do sol, as fases da lua. Pode ter uma variante aqui ou ali por uma questão de climatização, de ecologia, de desastre ecológico, mas são pontos na reta. De maneira normal, a morte faz parte do processo evolutivo. E vou até dizer mais, a morte é até algo benéfico, porque é a morte que permite a existência de novos seres, de novas espécies, de procriação, estaria meio lotado. Lotado, o mundo seria insuportável morresse. isso aqui. Então, peraí, se a morte é um processo natural, então, que morte é essa que Jesus veio nos livrar?